Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios do CA que eu marquei para vocês fazerem na semana passada e já vamos dar início também ao conteúdo novo de história, tá? Vou dar só uma introdução assim mais básica hoje e nós vamos ter uma aula ao vivo essa semana para a gente poder pegar firme no conteúdo novo. Então, vamos corrigir os deveres do CA, pega a sua apostila aí, seu CA no caso, e nós vamos corrigir páginas 5, 6 e 7, que foram todas as páginas que eu marquei para vocês fazerem, tá? Vou fazer uma correção bem rápida para o vídeo não ficar longo, porque já tem explicação de matéria também nesse vídeo. Número 1, pediu para você marcar as alternativas corretas. Então, você deveria marcar a letra A, letra D e letra E. Número 2, é uma questão de VOF, de cima para baixo a sequência ficou VVFF. Número 3, de que maneira os ideais fascistas atacavam a tradição nacional do iluminismo? O iluminismo defendia a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que era totalmente contrário ao que Mussolini colocava em prática na Itália. Então essa era a maneira com que havia esse ataque, esse confronto entre essas duas ideologias. Todo o iluminismo que foi tão defendido pelos países europeus, agora acabam sendo colocados em xeque, sendo questionados, porque os líderes agora não permitem a liberdade, a igualdade e a fraternidade. B, por que o governo fascista não pode ser considerado um governo democrático? Porque o líder é centralizador, ele controla todos os setores da sociedade e também não existem eleições democráticas. Então, por isso que ele não se enquadra dentro do padrão de democracia. Número 4, era para você escolher a opção incorreta, então o certo seria você marcar a letra D. Número 5, questão de VOF, não está pedindo para corrigir nenhuma, graças a Deus. Ficou de cima para baixo, VFV, FV. É só ir intercalando, começa com o V e vem intercalando para baixo. 6, opção que você deveria marcar a letra D. E agora a página número 7. Assinale corretamente as características presentes no governo dos seguintes líderes. Vamos corrigir por coluna, tá? Na vertical. Fica mais fácil pra gente. Benito Mussolini na Itália. Ele se enquadra em todos os perfis. Culto ao líder, repressão aos opositores, existência de um partido único. Vai marcar o xizinho na vertical, de cima e embaixo. Ele se enquadra em todos os requisitos que estão aí, tá? Segunda coluna, Adolf Hitler na Alemanha. Ele também se enquadra em todos os requisitos. Pode marcar um xizinho de cima e embaixo. Agora, Antônio Salazar e Francisco Franco, nós temos alguns que nós vamos marcar, outros não. Vamos lá. Antônio Salazar, culto ao líder, você não marca. Você vai marcar repressão aos opositores e existência de apenas um partido, ok? E depois, mais para baixo, você marca criação de novos órgãos policiais, perseguição aos movimentos de esquerda e proibição de greves, tá? Então, vai ficar aí 3 opções sem marcar no Salazar. E agora, no Francisco Franco, você vai marcar os mesmos que você marcou para o Salazar. O segundo e o terceiro e os 3 últimos, ok? Se você não entendeu, volta um pouquinho, se não, pausa e corrige aí. Número 8, letra C. E número 9, lembra que eu falei que cai super essa obra de Picasso sobre a Batalha de Guernica? Cai muito, aí uma questão sobre ela. Letra E, tá bom? Bom, então nós já terminamos a correção do CA. E agora nós vamos começar matéria nova. Queria que você pegasse sua apostila, página 15, que fala sobre Brasil, República Nova. Por que esse título tem esse título
de Brasil República Nova? Bom, a República Nova, de acordo com os historiadores, ela começa em 1930, quando o Brasil passa por uma revolução em que Getúlio Vargas sobe ao poder. Quando Getúlio Vargas sobe ao poder, ele pretende implantar no Brasil um novo tipo de república, uma nova política. Então, por isso que os historiadores acharam plausível a gente colocar esse período da história de República Nova. Mas como que Getúlio Vargas chegou ao poder? Se foi uma revolução, houve uma mudança drástica. Vocês já sabem o significado dessa palavra. Bom, eu vou recapitular o que nós vimos em sala de aula em algum tempinho aí atrás. Se eu não me engano, a Carol não estava nessa aula. Olha como eu tenho cabeça boa. Carol, presta bastante atenção, tá bom? Vocês viram que a crise de 29 afetou drasticamente a economia brasileira, porque o Brasil exportava uma grande quantidade de café para os Estados Unidos. E agora, eles, com a crise, deixaram de comprar o nosso café. Você deve lembrar também que o governo brasileiro adotou várias estratégias para que os cafeicultores não ficassem no prejuízo. O convênio de Taubaté, lembra que o governo tinha que comprar o excesso do café para quando o mercado melhorasse, depois ele soltava o café no mercado. Foram inúmeras estratégias. Algumas coisas funcionaram, outras não. Muitos cafeicultores faliram, muitos grandes fazendeiros acabaram perdendo muito do que tinha. Mas, além de um problema financeiro, a crise de 29 trouxe para o Brasil uma crise política. Vou te explicar por que isso aconteceu. Em 1928 para 29, quem estava no poder no Brasil era um presidente chamado Washington Luiz. Ele era um presidente de São Paulo, um grande cafeicultor. A crise de 29 veio, abalou profundamente a economia brasileira e isso acabou trazendo alguns questionamentos para Washington Luiz. Lembrando que nós estamos no período do revezamento do café com leite. Depois de Washington Luiz, ele deveria indicar para ganhar, porque sempre era o que ele indicava que ganharia, um presidente de Minas Gerais. Só que com esse problema do café, qual foi a ideia que o Washington Luiz teve? Ao invés de indicar um presidente de Minas Gerais, eu vou indicar um outro presidente de São Paulo. Qual era o medo de Washington Luiz? O presidente de Minas Gerais não priorizar as questões relacionadas ao café, não tentar ajudar os cafeicultores, visto que Minas Gerais se destacava na produção de leite. Então, Washington Luiz decide indicar um outro paulista para concorrer à presidência. Lembrando que a máquina eleitoral sempre iria funcionar a favor do presidente que o Washington Luiz indicasse. As fraudes aconteciam, como vocês já sabem, aos montes. Então, o Washington Luiz indica para presidente Júlio Prestes, que também era paulista e cafeicultor. Você imagina como que o estado de Minas Gerais não ficaram após essa indicação? Ficaram revoltados. Então, Minas Gerais acabou rompendo com São Paulo. Essa política do café com leite acabou sendo quebrada. Minas Gerais fica revoltado. O que vai acontecer agora, então? São Paulo, através da figura de Washington Luiz, vai indicar para a presidência Júlio Prestes. Minas Gerais, revoltado porque não teve uma indicação do presidente, vai se unir com outros dois estados, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter São Paulo de um lado e do outro Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, que vão se unir e formar um partido chamado Aliança Liberal. E eles precisam encontrar um nome forte, de peso, para concorrer com as eleições junto com Júlio Prestes. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul pensaram, articularam e escolheram o nome de Getúlio Vargas.
E aí, 1930 era ano eleitoral e as campanhas eleitorais aconteceram normalmente. Júlio Prestes e Getúlio Vargas eram os candidatos principais para essa eleição. Outros estados também lançavam candidatos, mas me responde aí, eles ganhavam? Não, não ganhavam porque a máquina eleitoral sempre estava a favor de São Paulo ou Minas durante o período do café com leite. Agora que o café com leite foi rompido, acreditamos que a máquina eleitoral vai funcionar a favor de Washington Luiz, que é quem está no poder, e a favor de quem ele indicou, que era Júlio Prestes. A eleição aconteceu e, ó, batata, justamente o candidato que o Washington Luiz indicou foi o que venceu as eleições. Júlio Prestes seria o próximo presidente. Mas as eleições naquele período não aconteciam no mês de outubro como acontece atualmente, porque atualmente as eleições acontecem no mês de outubro e o vencedor vai assumir no dia 1º de janeiro do outro mês. Antigamente, as eleições aconteciam no início de fevereiro ou março e o candidato ia assumir no final do ano, em outubro. Então, Júlio Prestes venceu as eleições do início do ano e ele estava somente esperando o mandato de Washington Luiz acabar para que ele pudesse assumir a presidência no final do ano. Só que nesse período, entre fevereiro e outubro, muita coisa aconteceu. Primeiro, Getúlio não aceitou a derrota, porque sabia das fraudes eleitorais, sabia dos trâmites que ocorriam na votação, na contagem dos votos. E ele começou a fazer uma grande campanha, uma grande comoção popular para que o povo não aceitasse o resultado dessa eleição. Ele dizia claramente nos meios de comunicação da época, o rádio, né, que era muito forte, de que essa eleição foi pura fraude. E ele tinha um poder de persuasão, de convencimento muito grande. Ele já era um político muito influente no Rio Grande do Sul. Ele tinha muitos aliados. Então a população brasileira começou a abrir os olhos para um problema que já existia há muito tempo, só que Getúlio Vargas que jogou isso no ventilador, entendeu? Nesse meio tempo também, entre fevereiro e outubro, lembrando que o Washington Luiz ainda está no poder, Júlio Prestes não chegou a assumir a presidência ainda. Nesse período, o vice de Getúlio foi assassinado. Isso mesmo, João Pessoa. E Getúlio Vargas se apega a esse assassinato para divulgar o quê nas principais meios de comunicação do Brasil? De que ele foi morto por perseguição política pelos seus opositores. Getúlio Vargas ficou muito forte. Ele ganhou muita adesão da população brasileira, muito apoio, e é através disso que ele vai dar um golpe. Ele vai tirar o Washington Luiz do poder e vai subir ao poder como presidente do Brasil. Mas tia, isso pode acontecer? Que coisa mais absurda. Gente, estamos falando de Brasil. Não é nada de muito novo na nossa história, porque muitos problemas relacionados a esse já haviam acontecido. Então é isso que vai acontecer. Getúlio vai subir ao poder, vai jogar o Washington Luiz de escanteio e vai se nomear presidente do Brasil. Júlio Prestes, aquele que venceu a eleição, nunca vai chegar a assumir o poder. Então foi um presidente eleito que nunca se tornou presidente, porque ele foi... nem chegou a assumir, porque antes de ele assumir o cargo, Getúlio deu esse golpe. Mas ele vai implantar agora o que ele chamava de República Nova. Essa revolução, que é tão chamada Revolução de 30, é porque o café com leite chegou ao fim, foi uma mudança drástica na nossa política e ele vai colocar em prática muita coisa que até então não existia, que nós vamos falar sobre o governo dele mais para frente. Tá entendendo? Olha como que uma crise econômica trouxe um agravante político para o Brasil. Então aqui nós temos a imagem de Getúlio, né?
é esse pequenininho aqui. Ele media em torno de 1,55 m, gente, ele era muito pequenininho. E aqui, nas primeiras páginas, ele vem explicando pra gente como que aconteceu todo esse trâmite aí das eleições fraudulentas e do golpe que Getúlio deu. Então, eu já basicamente expliquei para você a página 17 e o iniciozinho da página 18. Na nossa próxima aula, nós vamos começar sobre as fases do governo de Getúlio. Sim, gente, Getúlio assumiu o governo, dizia ele, que era provisoriamente, até que ele pudesse organizar uma eleição sem fraude, honesta, para que o vencedor realmente pudesse ser eleito pela escolha do povo e não por resultados alterados e blá blá blá. Gente, Getúlio entrou para ficar provisoriamente, para que uma nova eleição fosse organizada. E esse provisoriamente dele, sabe quanto tempo durou? 15 anos. Sim, foi o presidente que ficou mais tempo na história, no poder. Ele assume em 1930 e ele vai ficar no poder até 1945. Você já imagina que ele deu golpes em cima de golpes. Teve que mudar a Constituição, porque no Brasil você já sabe que quanto tempo que um presidente da República pode ficar no poder? 4 anos, e se ele for reeleito, mais 4, no máximo 8. Getúlio ficou 15. A gente chama o governo dele de a Era Vargas, porque ele ficou muito mais tempo do que deveria. Então nós vamos estudar na próxima videoaula as fases do governo. O que aconteceu ao longo desses 15 anos, tá bom? Agora, para a gente já finalizar essa introdução que eu expliquei para você, vamos grifar alguns trechos importantes comigo? Na página 16, nós temos um exercício, eu vou deixar ali na caixa de descrição para vocês fazerem. Lá em cima, grifa comigo. Neste capítulo, estudaremos uma nova fase da República Brasileira que teve início em 30 com uma revolução que colocou fim à política do café com leite. Porém, antes de prosseguir nossos estudos, vamos relembrar alguns aspectos desse período. Os 15 anos que Getúlio Vargas permaneceu no poder foram chamados de República Nova ou a Era Vargas. Página 17. Bom, aqui ele vem explicando pra gente todo o processo. Que o ano de 30 era ano eleitoral, o Washington Luiz tinha medo do próximo presidente não priorizar as questões do café, ele indica um outro paulista, tá explicando tudo aqui. Então eu vou falar somente os trechos que você tem que grifar, ok? Primeiro parágrafo começa em 1930, pode grifar o parágrafo todo. O segundo parágrafo, temendo que o mineiro, pode grifar todo. Pula o terceiro parágrafo, agora você vai grifar o quarto. Nas eleições, Júlio Prestes foi o vencedor. Pode grifar tudo. Lá embaixo, no último parágrafo, no dia 3 de outubro, pode grifar o parágrafo todo. Essas partes são bem importantes, tá, gente? E, virando a folha, na página 18, Getúlio Vargas, considerado o chefe civil do movimento, pode grifar o parágrafo todo, tá bom? E, na nossa próxima aula, a gente vai dar início ao governo provisório, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa introdução. Eu, na verdade, já tinha explicado para vocês num outro momento, mas agora que realmente chegou a hora de entender isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, me chama. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.